Josué, capítulo 19. A segunda distribuição das terras foram feitas para as tribos de famílias de Simeão. A sua parte ficava no meio das tribos de Judá, e eram das tribos de Simeão as terras em Berseba, Seba, Molada, Hazar, Bala, Ezen, Dotolade, Betu, Orma, Ziplag, Bet-Marcabote, Hazar Susan, Bet-Lebaote e Saruim. E ao todo foram 13 cidades, mais os seus povoados vizinhos. E também eram desta tribo Ene, Rimon, Eter e Assan. E ao todo foram 4 cidades, mais os seus povoados vizinhos. E ainda pertenciam à família de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades até Bailet-Ber, isto é, Ramá do Sul. E estas foram as terras que as famílias de Simeão receberam como suas propriedades. A parte das tribos de Simeão foram tiradas das tribos de Judá, pois as terras dadas a Judá eram grandes demais para esta tribo, e de modo que Simeão recebeu parte delas. E a terceira distribuição de terras foram feitas para as famílias de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Sarite. A sua divisa subia até a direção oeste, até Marala, passava por Dabazete e chegava ao riacho que fica a leste de Joqueão. E do outro lado de Saride, seguia para o leste até a divisa com Quislote-Tabor. Passava por Daberate e, subindo, chegava até Jafiar. E continuava na direção leste até Geit-Efer e Et-Cazim, virando para o lado de Néia, indo pelo caminho de Rimon. Ao norte, a divisa virava para o lado de Hanaton, terminando no vale de Iftaion. Das terras de Zebulão também faziam parte as terras de Catate, Naalon, Senron, Idalan e Belém. Ao todo foram 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras em que as tribos de Zebulon receberam como sua propriedade. A quarta distribuição das terras foram feitas para as famílias das tribos de Issacar. E as suas terras incluíam as cidades de Giziel, Quesulote, Sanhem, Rafaraim, Seon, Anacarate, Rabite, Kizion, Ebs, Remete, Engaim, Ada e Bet-Passes. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semens, terminando no rio Jordão, e faziam partes das terras de Issacar, 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades, mais os seus povoados, estavam nas terras em que a tribo de Issacar receberam como suas propriedades.
A quinta distribuição das terras foram feitas para as famílias das tribos de Azer. E essas terras incluíam as cidades de Helkate, Hali, Bepen, Aksefim, Alamelec, Hamad e Mizal. E no lado oeste a divisa chegava até o Monte Carmelo e Siominete, e depois virava para o leste, até Bet-Dabon, e passava por Zebulon e pelo vale de Iftaion, e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel, e continuava para o norte até as cidades de Cabu, Hebron, Reog, Ramon e Caná, chegando até a grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando até Tiro, a cidade cercada de muralhas. Aí então virava para o lado de Oza e terminava no mar Mediterrâneo. As terras de Azer também faziam parte, as cidades de Malabe, Aquizig, Uma, Afeca e Reog, e ao todo foram 22 cidades, mais os seus povoados. E essas terras e seus povoados estavam nas terras que o grupo de famílias da tribo de Azer receberam como suas propriedades. A sexta distribuição de terras foram feitas para as famílias das tribos de Naphtali. A sua divisa começava em Elef, desde o carvalho de Zanaim, e ia de Adame, Nequebe e Jamiel até Lacom, e terminando no rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnot Tabor. Daí seguia até o Porque, chegando até Zebulon ao sul, até Zera ao oeste, e até a Judá, ao leste do rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Ramate, Hakate, Quimerete, Adama, Ramá, Hazor, Quedes, Edrim, In, Hazor, Iron, Midalel, Orem, Bet-Anate e Bet-Semens. Ao todo foram 19 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os povoados estavam nas terras em que a tribo de Naphtali receberam como sua propriedade. E a sétima distribuição das terras foram feitas para as famílias da tribo de Dan. E as suas terras incluíam as cidades de Zora, Stal, Ir, Semes, Saalag, Ajalon, Ituar, Elon, Tina, Ekron, Elteque, Gibeton, Bailete, Jeude, Benem, Beraque, Gate, Rimon, Mi, Jargon e as cidades que ficam em frente da cidade de Jobe. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laí e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram os seus moradores. Então tomaram posse daquela terra e passaram então a morar nela, e mudaram o nome da cidade para
Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão das terras, eles deram a Josué, o filho de Num, uma parte para ser de sua propriedade. Assim como o Senhor Deus havia ordenado, eles deram a cidade que Josué havia pedido. E essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim. E essa cidade se chamava Tinei de Será. E Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. E para fazerem esta divisão, eles consultaram o Senhor Deus por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló. E assim acabaram de repartir a terra.